Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, mais um momento na presença do Senhor, em que estaremos adorando e ouvindo a voz do Senhor. Vamos orar para iniciar esse culto? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor, te dando graças, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos na Tua presença, Senhor, buscando a Tua face, ouvindo a Tua voz. O Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, nos dado saúde, tem nos dado condições, Senhor. Por isso nós queremos aproveitar este momento, Pai, que não haja interrupções, que não hajam distrações, mas que nós possamos estar ligados, separar este momento para te adorar, para ouvir a Tua voz, para prestar culto, Senhor, que o Senhor venha nos alimentar, nos fortalecer, nos dirigir e nos guardar, Senhor, com a Tua palavra, com os louvores, com a adoração, Senhor. Ministra aos nossos corações. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.
ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar. Amém, irmãos? Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu trouxe aqui para os irmãos uma palavra muito conhecida e eu quero meditar nesse tempo com os irmãos. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7. Nós vamos falar sobre as 3 chamadas de Davi. E como nós, como cristãos, também temos essas 3 chamadas para a nossa vida. Amém? Vamos meditar, que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 e 9. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Amém, irmãos? Nesse momento, Davi estava meditando, pensando na sua vida, tudo que Deus tinha feito, que tinha conquistado, e nasceu um desejo no seu coração de construir uma casa para o Senhor. E ali Deus usa o profeta, lembrando ele, né, de onde Deus o havia chamado, de onde Deus o tinha tirado. E é isso que eu quero meditar com os irmãos, né? Nós vemos aqui o primeiro chamado na vida de Davi é para ser rei, né? Rei para dominar, para guiar, para cuidar, né? No momento que Davi é ungido rei, os irmãos conhecem bem a história, né? Quando Samuel vai até a casa de seu pai para ungí-lo como rei,
Ele era apenas um menino. Ele não tinha condições para ser rei. Mas Deus via nele o potencial para ser rei. Então, nós precisamos entender isso. Muitas vezes, nós não enxergamos em nós esse potencial, mas Deus enxerga. E Deus, Ele quer que nós exerçamos essa chamada na nossa vida, de reinar, né? De ser príncipe, de ser princesa, de dominar, de guiar, de cuidar. Não importa quantos sejam, se é a sua família, se são algumas pessoas que Deus vai colocar na sua mão para você cuidar, para você dominar. E talvez você se sinta aqui como Davi, mas eu não tenho condições. Então deixe Deus trabalhar na sua vida, porque aquele que nos chama também se responsabiliza em nos capacitar. Por isso nós devemos ter a consciência de entender isso. Eu preciso ser preparado por Deus para exercer aquilo que Ele está me chamando. E se deixar ser preparado. Davi, ele já estava sendo preparado mesmo sem saber, cuidando de ovelhas. Tinha que enfrentar perigos, tinha que buscar estratégias por onde levar as ovelhas, tinha que ficar prestando atenção, tinha que ser corajoso, para poder enfrentar urso, leão, tinha que ser corajoso. E Davi, um certo dia, vai ver como seus irmãos estão, e encontra aquele cenário, ele não sabia do que estava acontecendo. E ouve Golias, blasfemando, falando. E ele, mas que negócio é esse? Como esse incircunciso está falando assim do nosso Deus? Vocês não fazem nada. Veja que corria um boato, uma fake news, que aquele gigante já tinha matado vários gigantes, já tinha feito coisas terríveis. Só que Davi estava de fora. Ele não ouviu isso. O que Davi tinha? Davi tinha a esperança no seu Deus. Então, ele vê naquele momento de crise uma oportunidade. Quem aceita essa chamada, entende, ele vê na crise uma oportunidade. Então, Davi começou a olhar e falar assim, olha, quem vencer esse Golias aí vai ganhar o quê? Qual o prêmio? Ele viu uma oportunidade. Então, ele começa a buscar tudo aquilo que ele aprendeu para colocar em prática. Então, no meio da crise, nós temos uma reflexão. Você foi chamado para reinar. E no meio da crise, quem você é? Quem Deus vai usar no meio desse arraial que está todo mundo com medo de enfrentar o gigante? Quem Deus vai usar? E quem é você no momento de crise? Você é o soldado que está lá com medo? Ou você é o Davizinho que chega confiando no seu Deus, que vai dar estratégia para enfrentar a situação? Os soldados de Israel ou Davi? Quem é você, irmãos? Nós não precisamos de muito, entenda isso. Quando nós olhamos para Davi, quando Deus está dizendo assim, olha, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas. Eu tirei você de onde ninguém te via, de onde ninguém te dava nada. Entenda isso. Nós não precisamos de posição, nós não precisamos de muitos recursos, nós precisamos apenas do nosso Deus. E essa unção já foi derramada em nós. Deus nos chamou para dominar. Infelizmente, nós vemos aí no meio da crise em que estamos passando, muitos não estão buscando a igreja, homens de Deus, para tomar conselho. O mundo está olhando, esperando uma solução do governo. Estão esperando aí, o governo vai achar uma solução, vai surgir uma vacina, quando ela chegar nós vamos tomar. Infelizmente, as pessoas não olham mais para a igreja como a solução. Há um tempo atrás, não era assim. Quando alguém tinha algum problema, falava, irmão, olha, você vai na igreja dos crentes. Vai na igreja dos crentes. Olha, aquela irmã do coque, vai atrás da irmã do coque.
que vai ter solução. Infelizmente, nós perdemos, né, esse domínio, perdemos essa referência, perdemos isso. Mas e agora, diante da crise? Quem somos nós? Como nós vamos nos posicionar? Se alguém te procurar, se aqueles que estão ao seu redor estiverem perdidos, sem saber o que fazer, quem você será? Você vai se levantar como Davi ou vai se esconder como soldados? Reflita. Vamos refletir, irmãos. Tempos de crise sempre houveram, né? É que em alguns momentos a coisa fica mais difícil. E nos momentos de tranquilidade a gente acaba esquecendo. Mas Deus é tão bom que nos momentos de crise, pelo Espírito Santo, Ele nos lembra quem nós somos em Deus. Quem nós somos em Deus. E é interessante que depois dessa batalha, né, Davi sai vitorioso, todo mundo sabe quem é Davi, agora todo mundo, aquele jovenzinho, quem é Davi, o filho de Jessé, todo mundo está falando de Davi, tem louvores para Davi. E aí pensa, depois desse grande triunfo, agora Davi vai ser rei. Não, ele ainda não estava pronto para ser rei. O problema de muitas pessoas é acharem que depois de um triunfo, uma conquista, né, alcançou algo. Agora o chamado de Deus vai ter que ser reconhecido. Agora eu vou exercer aquilo que Deus tem me chamado. Calma. Existe o tempo e o momento para todas as coisas, né? Deus primeiro nos prepara para depois nos colocar onde nós temos que ser colocados, né? Não coloque os bois, né, à frente da situação. Não se precipite porque Deus tem feito algo, porque Deus tem realizado algo. Calma, continue sendo preparado por Deus, entendendo que no momento certo Ele vai encaminhar tudo, né? Não deixe que um triunfo, não deixe que uma conquista te tire da visão, do aprendizado, do preparo de Deus. Não deixe, muitos se perdem por isso. Então, depois daquele grande triunfo, o que Davi conseguiu? Ele foi para o palácio adorar. Foi chamado para ser um adorador. Por quê? Porque, infelizmente, o rei Saul já estava sendo atormentado por demônios. E ele foi para ajudar esse rei, né? Foi lá para proteger o rei. E depois nós vemos que Deus vai trabalhando na vida de Davi, que esse rei se volta contra Davi, e Davi passa a ser perseguido. Mas aquele homem que ele ajudou, deixou de cuidar do rebanho do seu pai para ir ajudar o rei, agora está perseguindo, sim. Mas ele mostra, diante da perseguição, o quê? Inteligência emocional. Quem somos nós diante da perseguição, irmãos? Infelizmente, a perseguição faz parte do cristão, né? Sempre vai ter aquele que vai falar mal, sempre vai ter. Nem Jesus agradou a todos. Mas quem somos nós diante da perseguição? Nós somos vingativos, somos rancorosos, vamos bolar um plano. As nossas atitudes mostram quem nós somos diante da perseguição, né? Infelizmente, muitos são reprovados nesse teste, no teste da perseguição. Quando é perseguido, ele mostra quem ele é, não consegue passar, né? Porque os testes são peneiras que vão forjar o nosso caráter em Deus. Porque, irmãos, antes de nós preocuparmos, né? Mas eu canto, eu prego, eu sou batizado no Espírito Santo, eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu rodo, eu pulo. E o seu caráter? E o fruto do Espírito Santo tem? O problema de muitos é não se preocupar em ter o caráter forjado em Deus. Ter o fruto do Espírito. Se contenta, acha que, porque eu canto, porque eu conheço a Bíblia, porque eu tenho dom, e não tem o caráter preparado.
E aí, quando é colocado, né, numa situação para servir, ou é passado por uma perseguição, logo ele mostra quem ele é e põe tudo a perder, né? Aí, ao invés de se preocupar em buscar a Deus, porque Davi, quando foi perseguido, ele se preocupou em buscar a Deus, em crescer, né? Mas a pessoa que não deixa o seu caráter ser forjado pelo Espírito Santo vai se tornar maligno, vai procurar vingança, né? Como infelizmente nós ouvimos alguns aí, eu sou convertido, mas o meu braço não é. Eu sou convertido, sou crente, mas não sou bobo não. Como assim, meu irmão? Temos que ter o nosso caráter forjado em Cristo, para podermos exercer a chamada de Deus. Né? Não adianta você cantar. Quantos cantores caem porque não tiveram seu caráter forjado em Cristo? Quantos escândalos de pregadores, pastores? Por quê? Porque não deixaram o seu caráter ser forjado em Cristo, não passaram pelos testes, não foram aprovados pelos testes. Eu não sei qual teste você está passando, mas eu quero te encorajar. Permaneça quem você é em Deus, busque a Deus, confie em Deus, porque, irmãos, quem é de Deus sabe quem você é. Não importa o que digam sobre você, o que falem sobre você, a perseguição, não importa. Quem é de Deus sabe quem você é. Então não se preocupe. Se importe em ter o caráter forjado em Deus, que Deus saiba quem você é, que Deus te conheça, que Deus te aprove. E aí, diante disso, Davi continua sendo preparado. E nós vemos que ele é um homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, mas veja quantos testes, quantas situações Davi teve que passar para ser preparado. E infelizmente nós vivemos numa geração, irmão, geração fast food. Eu quero tudo pronto. Aceitei Jesus hoje, daqui a um ano, eu quero ter um cargo, eu quero ser reconhecido, eu quero ter um diploma. Porque Deus tem que fazer. Calma. As coisas de Deus não são fast food. Há um tempo, uma preparação, o meu caráter precisa ser forjado, para que eu não me corrompa lá na frente. Para que eu ande em conformidade com a vontade de Deus e consiga entender o chamado de Deus. Imagina Davi ocupando a cadeira de rei sem ter o seu caráter trabalhado, querendo se vingar daqueles que o perseguiram. Que rei ele seria, né? Mas ele se permitiu ser trabalhado para entender que o rei, ele cuida, ele zela, ele dá direção, ele é um exemplo, ele fortalece, né? E Davi se permitiu ser trabalhado nisso. A segunda chamada de Davi era para o sacerdócio, né? Davi perseguido, com fome, estava andando, chegou no templo e ele fala para Abiatar que estava com fome. Os irmãos conhecem a história. Enquanto Davi estava fugitivo, encontrou com alguns homens desprezados. Eram desprezados pela sociedade. Ninguém dava nada por eles, mas começaram a andar com Davi. E Davi começou ali a exercer domínio no sentido de liderança, começou a ensiná-los, começou a guiá-los, começou a cuidar daqueles homens que ninguém queria saber, eram desprezados, não valiam nada, mas Davi viu o valor neles e se juntou a eles e começou a cuidar deles. E ele chega para o sacerdote e diz: olha, eu e os meus homens temos fome. E Abiatar diz: olha, não tem nada para vocês comerem. Aqui só tem o pão da mesa, da proposição. E os irmãos sabem que esse pão só quem podia comer era o sumo sacerdote. E Davi, com toda a convicção, ele vira para Abiatar e diz assim: olha, esse povo que anda comigo é santo. Eu tenho ensinado para eles a andar em santidade.
eles podem comer desse pão. E agora eu quero te perguntar, aqueles que andam com você, estão sendo conduzidos à santidade? Quem tem andado com você é um povo santo? Pode comer desses pães junto com você? Olha o que Davi conseguiu fazer. Aqueles homens que não valiam nada. Mas isso é uma reflexão para nós. Quem são os nossos companheiros? Quem estão andando conosco? Nós estamos influenciando ou eles estão nos influenciando? E ali Davi disse, com toda a convicção, olha, eles são santos, eles podem comer. E Abiatar sabia quem era Davi. Mesmo ele estando em uma posição que, humanamente falando, estava em desvantagem, ele estava sem moral, ele estava sendo perseguido pelo rei. Mas Abiatar sabia quem ele era. Abiatar respeitava Davi. E aqueles homens que andavam com Davi, andavam porque respeitavam Davi. Eles viam Deus na vida de Davi. Sabiam quem ele era. Por isso, irmãos, no momento de perseguição, de calúnia, nós devemos descansar em Deus. Porque quem é de Deus, sabe quem é de Deus. Não se deixa envolver em falácias, em comentários, em fofocas, não. Ele sabe quem é de Deus, né? Então, nesse momento, Abiatar sabia que Davi era de Deus. E se Davi estava falando isso, então ele podia confiar, porque ele tinha o respeito de Davi. Porque no momento de perseguição, Davi buscou santidade, né? Então, nesse momento, irmãos, aproveite esse tempo para buscar a Deus, orar a Deus, né? Leia a Bíblia, ore, cante louvores, adore ao Senhor, né? Mais busca de Deus, menos Facebook, menos WhatsApp, menos televisão. Aproveite esse tempo para buscar ao Senhor, para se santificar na presença do Senhor. Muitos estão aí apavorados e disseminando, né, o medo nas pessoas, porque estão se ocupando de notícias até falsas, né? Infelizmente, estamos na era do fake news. Então, se reserve disso, se guarde disso nesse momento, busque a Deus, busque a santidade de Deus. E aí, no momento propício, necessário, né, as pessoas vão olhar para você e vão ver a diferença. Porque num momento difícil, você buscou a Deus, você se santificou, você foi buscar daquele que pode dar. E isso vai fazer a diferença, né? Nós vemos que muitos líderes até têm o comando, mas não têm o domínio, né? E é interessante, os irmãos, depois, se puderem, vão no dicionário para entender o significado da palavra domínio, porque quando nós ouvimos essa palavra, nós temos uma impressão ruim, achamos que dominar é tomar a força, né, é forçar alguém a fazer alguma coisa, mas não é isso, né? Se você começar a ler lá em Gênesis, vai ver que Deus criou o homem para dominar. Deus nos fez para dominar, para reinar. E por que muitas vezes nós não dominamos, não reinamos? Mas Jesus veio restaurar isso. Ele quer que nós tenhamos o domínio, ou seja, cuidar, zelar, acompanhar, ser exemplo. É isso que é dominar. As pessoas vão querer estar com você, vão ouvir o seu comando, vão ouvir o seu conselho, não é porque você tem uma posição e está mandando. Não. É porque eles olham para você e confiam. Isso é ter domínio. As pessoas olham para você e acreditam, te respeitam. Isso é ter o domínio. Então, Davi, ele mostrou comando e domínio sobre aquele pequeno grupo, que ninguém dava nada. Então, veja,
o que a palavra de Deus nos diz, né? Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Antes de Davi tomar posse efetiva, né, do reinado, ele teve um pequeno rebanho para cuidar. E ele cuidou bem. Ele se responsabilizou desse grupo. Ele fez esse grupo crescer. Crescer não em números, mas crescer em potencial. Pessoas que ninguém dava nada. E é interessante que quando Davi chega no templo, ele olha e tinha que ter uma arca aqui. E aí Abiatar fala, a arca foi levada. Mas há quanto tempo essa arca foi levada? Desde os tempos, foi levada na época de Eli. Passou Eli, passou Samuel, veio Saul. E a arca ainda estava fora. Irmão, sacerdote, ele não vive sem a presença de Deus. O sacerdote, ele vive com a presença de Deus. Davi não se conformou com aquilo. E nós somos chamados a sermos sacerdotes. Nós temos que buscar a presença de Deus. Pode nos faltar tudo, irmãos, menos a presença de Deus. Nós podemos tolerar tudo, menos a ausência da presença de Deus. E Davi, quando teve a oportunidade, ele falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que buscar essa arca. Como assim? A arca é o símbolo da presença de Deus. Os irmãos também conhecem a história, né? Houve ali algo triste, né? No episódio em que ele foi lá com toda a vontade, quis fazer a coisa certa e, infelizmente, alguém morreu. Só que Davi era humilde, né? Ele era humilde e ele foi buscar entender o que tinha acontecido. E Davi aprendeu com os seus erros. Nós devemos ser assim, irmãos. Né? Sermos chamados por Deus, termos a unção de Deus, não significa que nós não vamos errar. Mas nós devemos ser humildes para reconhecer o nosso erro e buscar o acerto. Ele foi conversar com o sacerdote, mas por que isso aconteceu? E aí o sacerdote explicou para ele, foi mostrar lá na lei, porque a arca não é para ser carregada em carro de boi. Carro de boi é bonito, carro de boi é moderno, pode parecer até mais seguro, mas a arca não pode ser carregada pelo carro de boi. E infelizmente, irmãos, muitos de nós erramos, porque deixamos de consultar as Escrituras, deixamos de buscar a Deus em como devemos fazer as coisas. E muitas vezes nos encantamos, negociamos com o carro de boi. Queremos fazer com o carro de boi, mas está todo mundo usando o carro de boi. Por que eu não vou usar o carro de boi? Mas Davi era humilde. Davi foi lá e explicou, né? O sacerdote explicou, olha, está vendo essas argolas? Tem umas argolas na lateral da arca. Porque tem que ser passado uma corda e tem que ser carregado no ombro dos levitas. Só levita que pode pegar na arca. Não é qualquer pessoa, né? E aí nós aprendemos, essa é uma passagem muito linda que daria uma pregação somente sobre ela. Mas é interessante que nós vemos, né? Deus não negocia princípios, irmãos. Muitos estão negociando princípios. Mas não importa se você errou, se você falhou, aprenda com os seus erros. Davi aprendeu. Passado ali 3 meses, ele voltou. Agora da maneira correta, né? Ele aprendeu certo, foi lá e fez o certo, pegou e transportou novamente a arca para a casa do Senhor, porque não podia ficar sem a presença de Deus. O sacerdote, irmãos, ele vai procurar a presença de Deus. E nós sabemos que Deus nos chamou para exercer esse sacerdócio. Nós somos sacerdote. Nós temos que
trazer a presença de Deus aonde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa rua, onde nós estivermos, a presença de Deus tem que estar conosco. O sacerdote também é o intercessor. Ele vai interceder pelos homens a Deus. E é essa unção que a igreja também tem. Rei, sacerdócio. E a terceira chamada que eu quero falar para os irmãos aqui é a chamada de profeta. Davi, ele criou muitos louvores e adoração, né? E o sobrenatural. Quando nós lemos, né, o Salmo 23, Salmo 24, nós vemos isso. E nós vemos isso patente na vida de Davi, essa chamada para profeta, quando? Quando ele erra. Como assim, irmã? Sim. Quando Davi errou, quando Davi pecou, né? Profetas são avisados dos processos de Deus. E Davi foi avisado. E quando ele foi avisado, como um bom profeta, ele tinha um coração quebrantado. Ele tinha um coração. Sabe o que é um coração segundo o coração de Deus? É um coração ligado no coração de Deus. Ele estava preocupado, mas e agora eu pequei? O povo vai sofrer por minha causa? Senhor, não retires de mim o teu espírito. Ele se quebrantou, se colocou na presença do Senhor. E sabe o que o Senhor fez? Fez uma promessa para ele. Davi, não vai faltar rei no teu trono. O teu trono não ficará vazio. Olha que Deus lindo, maravilhoso. Mas isso depende da nossa postura, né? Davi confiou no seu Deus. Porque o profeta, irmãos, ele ouve a voz de Deus. Porque quando nós caímos, nos sentimos em falha, ou não sabemos o que está acontecendo, nos sentimos incapazes, estamos perdidos, Deus fala com o profeta, mas ele fala do futuro. E o grande problema de hoje, a igreja de hoje, ela não busca a Deus pelo seu futuro. Ela busca a Deus pelo presente. Ela quer o presente, ela não quer saber do futuro. E Deus faz essa promessa e fala sobre o futuro de Davi. Davi, não vai faltar rei no teu trono. E nós vemos que isso é tão lindo, irmãos, que o próprio Jesus, ele é lembrado como filho de Davi. A promessa de Deus sendo cumprida na vida do profeta, que confia em Deus nos momentos de crise, nos momentos de fraqueza, no momento de dificuldade. Ele confia e o Senhor lhe fala do futuro. Será que você tem ouvido a voz sobre o seu futuro? Ou você tem buscado a Deus apenas pelo presente? Nós somos chamados para ser profetas, irmãos. Será que você tem ouvido a voz do Senhor no momento de crise, dizer: aquietai-vos, porque eu sou Deus? Muitos perderam a visão do profético, irmãos. Nós achamos que o profético é alguém que tem um dom de profecia lá e vem falar alguma coisa. Não! O profético é a visão do sobrenatural. O profético, ele consegue olhar além, ele consegue olhar o futuro, ele vê o espiritual. Ele olha o mundo com a visão de Deus e não com a visão humana. O problema é que nós temos deixado isso de lado, não olhamos mais com os olhos de Deus, olhamos apenas com a visão humana. E o olhar do profeta é um olhar na contramão. Veja só, profetas, eles dormem em meio ao caos. Parece louco, né? Como assim?
Está todo mundo desesperado, ó, Jonas lá dormindo. Estava nem preocupado. Está no meio do caos e está dormindo. Profeta, irmãos, ele está chorando enquanto está todo mundo rindo. E em algumas vezes está todo mundo rindo e o profeta está lá chorando, porque ele sabe do que virá. Ele sabe o que está acontecendo. E muitas vezes, as pessoas estão lá, paz, paz, paz e segurança, e o profeta não é tempo de paz. O profeta vai na contramão, porque ele olha com o olhar de Deus, ele olha com o espiritual, e a igreja precisa voltar a buscar o profético, buscar a enxergar com os olhos de Deus, buscar a enxergar o sobrenatural, não ficar apenas aqui no nosso plano terreno, buscar a Deus pelo futuro, o que nós temos no futuro, o que Deus tem reservado para mim e para você, o que Deus espera de mim e de você. Essa pandemia já está passando, e quem seremos nós? Quem? Qual a mensagem nós vamos passar? Os profetas veem o que os outros não veem. Como você sabe, eu aceitei essa chamada de profeta? Como? Como você está olhando o mundo? Como todo mundo vê? Ou você está tendo uma visão diferente? Está vendo uma oportunidade? Ou você está vendo o início de um caos? O que Deus tem ministrado ao seu coração sobre esse tempo? Então busque a Deus. Busque a Deus. Profetas vão na contramão. Profetas, eles não se deixam envolver pelo meio, o que está acontecendo. Olha, tudo indica. Não. Profeta, ele é guiado pela voz de Deus. Ah, mas está todo mundo profetizando. Olha, que a Babilônia não vai ganhar. Nós vamos vencer. E o profeta Jeremias, olha, não resistam. Quem resistir vai morrer. Entenda que o verdadeiro profeta é mais difícil de se achar. E aonde nós nos encontramos, irmãos? Para encerrar aqui, eu quero deixar para os irmãos aqui, 1 Pedro 2,9, a grande chamada da igreja. Talvez você fale, não, rei, sacerdote, profeta, isso é coisa do Antigo Testamento. Irmãos, o Antigo Testamento ele tem os princípios para nós termos vitória. O Novo Testamento ele vem ratificar isso. Então, para você entender a nossa chamada como igreja, para exercer domínio, ser rei, exercer o sacerdócio, ser intercessor, trazer a presença de Deus no meio desse caos. O chamado profético, que é enxergar as coisas que ninguém enxerga, o sobrenatural, o poder de Deus. Nós, como igreja, somos chamados para isso. Que não sejamos como Israel, que não exerceu a sua chamada de forma completa. Mas que o Espírito Santo venha nos dar graça, venha nos encher de uma forma sobrenatural, para que nós possamos entender que esse é o nosso chamado. Rei, sacerdote, profeta. Exercermos o sacerdócio real. O que é isso? Se você não entende o que é isso, vá buscar. Busque a Deus em oração. Vai ler a Bíblia, vai orar. Jejue. Aproveite esse tempo. Deus quer nos restaurar. Deus quer nos levantar. Deus quer se manifestar através de nós. Ei, Ele está te chamando de trás da malhada. Não temas. Busque ao Senhor. Ele tem para nós o sobrenatural.
Ele tem para nós poder de Deus, mas depende de nós buscarmos, depende de nós querermos, depende de nos posicionarmos. Qual a sua posição hoje? Se posicione. Vou fazer uma oração com os irmãos, para que o Espírito Santo continue ministrando em nós essa palavra e nos encoraje a cada dia, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, por esta palavra. Te damos graças, Senhor, pelo Espírito Santo, que nos ensina a cada dia, Pai, nos lembra de quem nós somos em Ti. Oh, Pai querido, muitas vezes nos deixamos nos envolver, Senhor, por notícias ruins, nos deixamos nos envolver, ó Pai, pelo mundo em que estamos, Pai, mas nós não queremos mais viver isso, nós queremos a Tua presença, Senhor, na nossa casa, nós queremos a Tua presença no nosso trabalho, nós queremos a Tua presença onde nós formos, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz sobrenatural, nos dando direções em meio ao caos, nós queremos, Senhor, sentir a quietude da Tua voz, dizendo a nós, não temas, eu sou contigo, aonde Tu fores eu irei. Pai, abra os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz e a nossa fé seja aumentada em Ti, que não estamos sós, que Tu tem nos chamado para esse tempo, Pai, esse tempo difícil, mas o Senhor não tem nos deixado só, o Senhor tem coisas grandes para derramar sobre nós. Pai querido, nos prepara neste tempo, nos prepara nesse tempo para que sejamos, ó Pai, instrumentos, ferramentas preparadas para Ti, para que possamos, Senhor, usar tudo que o Senhor tem para nós, com intrepidez, Senhor. Tira de nós toda a covardia, todo o medo, Senhor, e nos enche da ousadia do Teu Espírito, a ousadia, Senhor, dos profetas que não temiam aqueles que questionavam a Tua mensagem, aqueles que não acreditavam, eles não temiam, Pai, a confiança estava na voz do Eterno que eles ouviam. Pai querido, nós pedimos, Senhor, visita cada lar neste momento, vai visitando, Senhor, derramando a Tua presença, derramando a Tua segurança, derramando o Teu consolo. Pai querido, vai repreendendo, Pai, todo medo, toda doença psicossomática, vai repreendendo, Senhor, todo medo, toda doença, Pai, vai levando também a providência na casa dos Teus filhos, Senhor, que eles sintam o Teu cuidado a cada dia, a cada momento, e possam descansar em Ti, Senhor. Aproveitar esse momento para buscarmos a Tua face, para crescermos em Ti e o Teu nome ser glorificado. É o que nós Te pedimos, Senhor, e já Te agradecemos pelo Teu grande e infinito amor. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, irmãos, vamos encerrar. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.